Oi, então eu tô aqui assistindo Game of Thrones, tricotando o meu suéter Winter is Here. Eu já tricotei quase toda a minha manga. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra chegar nesse resultado. Eu queria, antes de fazer o passo a passo com vocês das mangas, salientar uma coisinha só. Eu estou usando um fio de Tex 400 e agulhas número 4, porque era esse efeito que eu queria ter na minha peça. Mas depende muito do fio que você está usando, do número das agulhas que você está usando. Provavelmente você não vai chegar exatamente no mesmo número que eu cheguei de pontos aqui na minha manga, nem talvez você nem precise da quantidade de diminuições que eu fiz. Então, se você está fazendo a peça para você mesmo, o segredo realmente é você ir medindo. Meça o seu braço e vai medindo aqui o tamanho da sua manga, a largura da sua manga. Vou passar algumas dicas aí no passo a passo para você saber quando diminuir e em que momento diminuir na manga. Repare que eu tenho aqui 2 momentos de diminuições apenas. Eu acho que é o jeito mais fácil de fazer as mangas. Então, não se apegue muito ao número exato de pontos que ficaram aqui na minha manga e ao número exato de pontos que eu tenho aqui no meu corpo, que, aliás, eu não terminei, não decidi que tipo de barra eu vou fazer. Já terminei o meu segundo novelo e eu estou surpresa, muito surpresa com o quanto rende, a rendibilidade, existe, a rentabilidade desse fio. Ele realmente me surpreendeu. Para quem quer saber, o fio top, eu não sei se a Círculo faz esse fio ainda, porque eu consegui ele numa super liquidação, eram os últimos 4 novelos e eu adquiri, foi pela internet, não lembro muito bem qual foi o site. Então é isso, eu tô aqui tricotando com vocês e vamos ver o passo a passo para saber como vocês devem fazer para ter uma manga parecida ou uma ideia de formação de manga top-down como essa minha. Então, bom tricô para todas e vamos lá esperar. Game of Thrones está chegando, 2 semaninhas passa rápido. Bom tricô! Então é isso. Eu vou tentar aqui explicar para vocês como eu pensei em construir essa manga. Tudo que eu fizer numa manga eu vou fazer numa outra. É por isso que eu gosto sempre de marcar as minhas mangas, ou fazer marcações com esses marcadores, porque daí eu lembro exatamente onde eu fiz as diminuições e tudo mais. Eu tô ali com agulha circular, mas eu comecei a minha manga com agulhas de pontas duplas, aquele conjunto com 5 agulhas, sabe? Então, olha só, ali onde cada um desses marcadores equivalem a uma diminuição. Eu anoto tudo também no caderninho, né? Porque a memória da gente não é lá essas coisas. Então, além de anotar no caderninho, eu coloco ali as marcações das diminuições com os marcadores para eu lembrar e fazer exatamente na outra manga. Aqui eu tô mostrando para vocês que eu não terminei a parte do corpo, eu tricotei bastante. Se eu não me engano, ela tá com uns 48 centímetros de comprimento, desde a gola até o comprimento total, né? Então, eu deixei ali porque eu não decidi como vai ser a barra e eu quero ver quanto vai sobrar de fio, porque se eu terminar as mangas e ainda sobrar fio, eu posso continuar fazendo ali o corpo e deixar ele mais comprido. Aqui o meu fio, relembrando, é o fio top da Ciclo, ele tem 250 metros, a Tex é 400, a cor, se eu não me engano, é 661, algo assim. E as minhas agulhas são número 4. Eu acho que no primeiro vídeo eu disse 4,5, mas na verdade eu estou tricotando com as agulhas número 4, porque o meu ponto é um pouco aberto, então para não ficar muito abertão, assim, folgado, eu acabei fazendo com a número 4. Então todas as agulhas que vocês virem aqui serão de número 4 milímetros, ok? Eu tô aqui pegando um outro fio, eu gosto sempre de pegar o fio
a pontinha do fio de dentro do novelo. Então, eu puxei ali e eu vou retomar esses pontos que eu tinha na espera, que eu deixei ali esperando com um fiozinho. Se vocês vão poder ver ali que a minha manga estava ali esperando eu terminar o corpo para ser feita. Então, eu vou desfazer o nozinho e vou voltar ali os pontos para as minhas agulhas. No caso, agulhas de pontas duplas, mas você pode fazer com agulhas circulares da mesma forma. Mas agulha reta não dá certo, hein? Tem que ser realmente ou agulha circular ou agulhas de pontas duplas. Então, eu contei ali, eu tenho 79 pontos, se eu não me engano. Eu dividindo ali entre as 4 agulhas vai dar 20 pontos mais ou menos para cada uma. Então, eu coloquei 20 pontos na primeira, porque eu vou usar 4, né? E 79 dividido por 20 dá mais ou menos isso. Então, eu coloquei... Eu acho que eu tinha 79. Como eu falei, não se apegue muito aos pontos. Pegue o número de pontos que você tem, divida por 4. E foi isso que eu fiz. Então, eu coloquei 20 na primeira agulha, 20 na segunda agulha, 20 na terceira agulha e na quarta agulha eu coloquei menos porque não deu exatamente 20 para cada uma. E aí o que eu faço? Eu coloco ali o número que deu nas agulhas, se não me engano deu 19 ou 13, eu não lembro exatamente, mas foi mais ou menos isso. Mas como eu falei, pega o número que você tem e divide por 4, porque é o número das agulhas que você vai colocar. Lembra também de deixar a quarta agulha, que é a agulha que vai terminar nas axilas, lembra de deixar ela com um pouquinho menos de agulha de pontos que as outras, porque você vai ter que levantar pontos ali nas axilas. Lembra daqueles 6 pontos que a gente aumentou quando foi fazer o corpo? Então, naqueles 6 pontos você vai aumentar, você vai, na verdade, levantar pontos ali para poder fechar a sua axila. Então, você vai terminar a sua peça com a axila já fechada. Então, o que você faz? Você vai levantar pontos. Para quem não sabe levantar pontos, você insere a agulha dentro de um ponto, dá uma laçada e puxa. Tem gente que faz com a agulha de crochê. Só um adendo aqui, eu tô ali mostrando para vocês que é para levantar esses pontos exatamente naqueles pontinhos que a gente aumentou quando foi unir a parte da frente com a parte de trás e fazer o corpo da peça. Eu vou deixar esse episódio com todos os números exatos e a quantidade certa de pontos que ficaram na minha agulha e pontos que ficaram na minha manga, tudo isso certinho no blog. Então vocês podem ir lá, acessar seriatricoteira.blogspot.com e lá eu estou deixando tudo por escrito. A cada episódio que sai eu estou deixando o passo a passo escrito. Então, se eu não passei aqui exatamente a quantidade de pontos, vocês podem ir lá para conferir. Mas, de novo, o importante é fazer a divisão entre as 4 agulhas. Eu estou ali mudando a perspectiva para vocês me verem levantando os pontos exatamente naqueles 6 pontos que a gente levantou. Ali vai ser a nossa axila. Então, a gente dá uma laçadinha com o novelo, depois de já ter recuperado todos os pontos que estavam na espera. Então, essa última agulha vai ficar com uma quantidade maior de pontos, porque você vai acabar levantando os pontos que estavam você vai acabar levantando os pontos ali abaixo da sua axila. E depende, você tem que levantar, não levanta muitos pontos, o mínimo tem que ser 6, porque foram 6 que você aumentou ali quando foi juntar a parte da frente com a parte de trás para fazer o corpo da sua peça. Frente e costas ali tem esse espaço de 6 pontos que você aumentou. Então, o mínimo tem que ser 6,
que você vai levantar. Eu acabei levantando mais ou menos 8, 9, porque senão fica buracos. Mas não tem problema se ficar, porque depois você reparou que eu deixei um fio bem grande ali sobrando? E eu dou um nozinho para que ele não solte quando eu for começar a levantar os meus pontos. Deixa um fio bem grande, porque depois você passa ele por dentro ali para arrematar e acaba fechando os buraquinhos, se caso ficarem buraquinhos, e você reforça assim também a região das axilas para evitar qualquer tipo de alargamento de ponto e aparecer buraquinhos indesejados. Então deixa ali uma ponta de fio sobrando, uma ponta longa ali de fio sobrando para depois você fazer esse acabamento. Você não vai fazer uma costura, é só um acabamento, porque a sua axila já vai sair fechada, já que você tá levantando os pontos da própria parte do corpo de baixo, né, da sua peça. Então, olha só, tô ali aumentando. Então, essa última agulha vai ficar com uma quantidade maior de pontos. E não tem problema, a gente vai diminuir pontos ali. Sobre as diminuições, eu vou daqui a pouco explicar como eu decidi fazer, mas existem vários tipos de diminuições. Você pode fazer aquela que você gostar mais, a que você for mais acostumada. Mas a dica que eu dou é sempre deixe as diminuições menos aparente. Então, elas devem ser feitas na parte interna do braço, ou seja, na parte de baixo do braço, que é para aparecer menos. Então, às vezes você vai precisar mudar o local da diminuição, não importa. Então, às vezes você vai diminuir na quarta agulha, que é essa última que a gente aumentou, às vezes você vai ter que diminuir na primeira agulha. O importante é que essas diminuições fiquem na parte interna da sua peça, na parte de baixo da sua manga e não na parte de cima, porque é a parte que vai aparecer, a parte que vai ficar por cima do seu braço. A parte que vai ficar no lado interno do braço, na parte de baixo do braço, aí sim você faz diminuições sempre ali. Então eu tô dando um nozinho ali na minha ponta que ficou para eu depois fazer aquele acabamento e evitar os buraquinhos, caso fiquem. E ali eu gosto sempre de pegar o primeiro ponto da minha carreira, da minha agulha número 1, e eu gosto de deixar o marcador ali preso, só para eu lembrar que ali é sempre o começo da minha carreira, que essa parte vai ser sempre o começo da minha carreira. E eu vou tricotar agora sem fazer nenhuma diminuição, nada. Eu vou tricotar 5 carreiras em ponto meia. Eu percebi que com 5 carreiras já estava bom. E dependendo do seu fio, se for um fio mais grosso, vai ser menos carreiras, porque com fio mais grosso a peça cresce muito mais rápido. Se for um fio mais fino, talvez precise de mais carreiras. Com esse fio de Tex 400 e a agulha 4 milímetros, 5 carreiras sem nenhuma diminuição foi suficiente para eu dar estabilidade para minha manga. Depois dessas 5 carreiras, aí sim eu comecei a fazer as diminuições. Eu vou explicar para vocês e de novo. Vai lá no site, porque tá tudo escrito passo a passo, como eu fiz como eu fiz esse esquema de diminuições para ficar com um braço bem, bem ajustado ao meu corpo. Já terminando a primeira carreira, eu vou fazer então mais 4. Na minha peça, 5 carreiras foram suficientes para eu dar estabilidade para a manga. Depois das 5 carreiras, sem nenhuma diminuição, só fazendo ponto meia, aí sim eu comecei a fazer as diminuições para dar o formato ali da manga, porque a manga vai afunilando pouco a pouco até chegar ao punho. Todas as mangas são assim, todas as mangas que se ajustam ao corpo, né? Tem outros tipos de mangas que não acontecem isso. Mas olha só, tô ali mostrando para vocês a manga, para vocês se situarem ali onde eu estou na peça.
ali tá a linha do raglan e na parte de baixo, na parte das axilas, é onde eu vou fazer as minhas diminuições. Aqui eu tô mostrando o outro lado, onde a minha manga tá um pouco maior, tô quase chegando ali no meu punho. E como eu fiz? Eu fiz então, primeiro eu fiz 5 carreiras sem fazer nenhuma diminuição. Eu tô ali mostrando tentando mostrar ali para vocês onde essas carreiras estão. Olha só, esse pedacinho aqui são as 5 carreiras que eu fiz sem nenhuma diminuição para dar estabilidade para a peça. Depois disso eu comecei a diminuir. Como que eu fiz as minhas diminuições? Eu fiz uma carreira, eu diminui um ponto, sempre na parte de baixo, ali onde está a axila. Depois eu fiz uma carreira sem diminuir nada, depois uma carreira com diminuição, uma carreira sem diminuição, uma carreira com diminuição, uma carreira sem diminuição por 19 vezes. Eu percebi que com essas 19 diminuições, a manga começou a se ajustar melhor na parte do meu braço. Ali eu já estava chegando praticamente no cotovelo. Aí esse pedaço aí, reparem, eu não coloquei marcador porque eu não fiz diminuições. Ali eu não contei a quantidade de carreiras que eu fiz. Eu contei os centímetros, porque eu estava chegando na dobra quase, né? Não cheguei exatamente no meu cotovelo, mas quase na dobra. Eu fiz 10 centímetros. É exatamente esses 10 centímetros cobre exatamente onde o cotovelo faz a dobra. Então, 5 carreiras para começar sem nenhuma diminuição. Depois eu fiz uma carreira com diminuição, uma carreira sem diminuição por 19 vezes. Depois 10 centímetros só com ponto meia. E depois eu voltei a fazer diminuições porque eu já estava chegando no meu antebraço, que é aquela parte que vai afunilando mais ainda. Ali eu ainda não terminei as diminuições. Eu prevejo fazer 14 diminuições para eu acabar com 40 pontos. Eu quero terminar a minha manga com 40 pontos, exatamente ali onde é o meu pulso. Se eu fizer as diminuições e ficar 40 pontos e ainda não tiver alcançado a altura do meu pulso, eu vou continuar só fazendo ponto meia, sem diminuir, até chegar no pulso. Porque ali, olha só, tá vendo? Eu tô tentando mostrar para vocês que nessa curva ali do cotovelo, é esses 10 centímetros que eu não diminuí na minha manga. Depois deles, aí começa o antebraço, que é a parte que vai afunilando um pouco mais. Então, ali eu comecei a fazer o mesmo esquema. Uma carreira com diminuição, uma carreira sem diminuição, uma carreira com diminuição, uma carreira sem diminuição. Ali, se eu não me engano, já tem 12 ou 13. Mas eu quero terminar com mais ou menos 40 pontos. Eu tô com 44, algo assim. Então, novamente, se você atingir o tamanho do seu punho, a largura do punho ideal, mas o tamanho da peça não estiver ainda adequada, você continua só tricotando em ponto meio, até chegar no tamanho correto do seu punho, ok? Agora que vocês entenderam o que eu fiz para construir essa minha manga top-down, essa manga raglan top-down, vamos conversar um pouquinho sobre a série enquanto a gente tricota. Eu tô aqui assistindo a 7ª temporada. Quem tem HBO Signature, eles estão reprisando todas as temporadas, enfim, eles estão reprisando agora a 7ª temporada. Hoje é domingo, mais ou menos entre 4 e 5 da tarde, eles estão reprisando aqui. Se vocês têm oportunidade de assistir, é muito legal. Eu vi uma entrevista dos roteiristas da série dizendo que realmente o fã vai ter que rever os episódios anteriores para entender bem o desfecho da história. Então, para quem é fã, isso não vai dar trabalho nenhum, né? Eu queria
também fala, não só falar que é importante rever as demais temporadas, as temporadas anteriores, mas eu queria falar das expectativas para a sétima temporada, a oitava temporada. Uma coisa que eu quero muito, 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 muito ver é o reencontro da Arya com o Jon, porque eles se despediram na primeira temporada, quando o Jon foi pra muralha e a Arya foi com um comboio lá para Porto Real e tudo mais, junto com a família. E o Jon presenteou a Arya com uma espada chamada Agulha, muito fofa. E a Arya usa essa espada até hoje, então é muito legal. E ela tá em Winterfell, né? Foi assim que terminou a oitava temporada. A sétima temporada, o Jon tá voltando pra Winterfell de navio junto com Daenerys. E a Arya já está em Winterfell. Foi ela que executou a sentença da Sansa, né? Que condenou Littlefinger, condenou o Lord Baelish à morte, finalmente, porque toda essa confusão entre Lannisters e Starks começou por causa dele, e foi legal ver a Sansa se vingando de toda essa confusão causada pelo Mindinho. Uma outra coisa que eu quero muito, 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 muito ver Uma outra coisa que eu quero muito, muito ver que eu quero muito saber, de verdade, estou muito assim, ansiosa, é saber sobre o Rei da Noite, quem ele é, quais são as ambições dele, quais são as intenções dele, porque ele quer tanto atravessar a muralha, invadir Westeros e descendo para o sul, porque eu acho que ele não quer o trono de ferro. Não sei, eu não vejo muito sentido em ele desejar ser o rei de Westeros. Não sei. Eu acho que ele tá atrás de uma pessoa específica. Pode ser o Bran, não sei, pode ser o Bran, e eu não sei porquê, eu acho que pode ser o Bran, mas parece que eles têm uma ligação especial, então eu acho que ele deve estar atrás do Bran ou do Azor Ahai, que é o tal do príncipe prometido que vai salvar toda o Westeros. Se ele matar o Azor Ahai, antes do Azor Ahai saber que é o Azor Ahai, o Azor Ahai não vai salvar o Westeros e o Rei da Noite vai ganhar. Então eu acho que as motivações do Rei da Noite podem ser estas: encontrar o Azor Ahai, e antes que ele saiba que essa pessoa é o Azor Ahai, ele já sabe quem é o Azor Ahai, então ele tá vindo aqui atrás. Ele teve uma oportunidade de matar o Jon Snow e não fez. Se ele teve essa oportunidade e não fez, sabendo que quem é o Azor Ahai, enfim, ele não matou o Jon Snow, talvez porque ele saiba que o Jon Snow não seja o Azor Ahai. Então talvez ele realmente esteja atrás dessa pessoa, que ele sabe quem é, só que essa pessoa não sabe ainda que vai salvar, que pode salvar toda a Westeros. Então eu acho que ele tá querendo avançar antes que essa pessoa se descubra como Azor Ahai, pra aniquilar com essa pessoa e ganhar tudo. Ou ele está atrás do Bran, porque o Bran tem um conhecimento, talvez que ele queira, eu não sei. Então eu tenho aí essa minha teoria e eu tô ansiosa para saber as motivações e quem de fato é o Rei da Noite, porque a história que a gente está acompanhando em Game of Thrones é sempre do lado sul da muralha. A gente nunca soube nada do lado norte da muralha. A visão que a gente tem da história de Westeros é a visão dos vivos. A gente não tem ainda a visão do Rei da Noite da história. Então a gente realmente não sabe os pensamentos, o que ele quer, o que ele busca, as motivações. Então para mim são os dois momentos assim que eu acho que vão ser mais especiais na série, ver o reencontro da Arya com o irmão. Que irmão, meu Deus, eles mudaram tanto. Ele virou Lorde Comandante, ele virou o Rei do Norte, ela virou uma mulher sem rosto, um homem sem rosto, virou uma super guerreira, inteligente, esperta. E eu queria muito eu queria ver o encontro dos dois. E
saber um pouco mais sobre o Rei da Noite. Além disso, um outro momento que eu vou achar super interessante é como que a Cersei vai terminar, porque a Cersei, pra mim, já tá fazendo hora extra. Eu acho que ela já deveria ter morrido. E tem toda aquela história das previsões sobre a Cersei. Ela foi naquele lugar, encontrou, ainda criança, encontrou uma velha que disse, uma feiticeira que falou sobre o futuro dela, disse que ela perderia os 3 filhos, e de fato ela perdeu os 3 filhos. E que o irmão mais velho seria aquele causador da sua morte. Então, será que vai ser o Jaime? Será que vai ser o... Meu Deus, esqueci o nome dele. Será que vai ser o Tyrion? Então, eu queria saber como que vai ser o fim da Cersei, porque realmente ela, né, já tinha que ter passado dessa pra melhor há muito tempo. Mas eu entendo que é uma vilã adorada. Os fãs gostam muito da Cersei. Eu não gosto, eu acho que a personalidade dela é maravilhosa, mas como vilã, eu não vejo muito sentido nela como vilã, mas como personagem, sim. Todas as transformações, os aprendizados que ela passou é incrível, mas é porque ela não se assume de fato uma rainha louca, ela deveria se assumir já rainha louca, sabe? Mas enfim, quero ver como vai ser o fim da Cersei. Acho que são esses as minhas 3 maiores, meus 3 maiores desejos ali de ver nessa 8ª temporada. São as minhas 3 maiores expectativas com relação à 8ª temporada. O reencontro da Sansa, o reencontro da Arya com o Jon, que eu acho que vai ser logo no começo, as motivações do Rei da Noite e a morte da Sansa. Eu espero que ela morra, né? Pra começar, eu acho que ela vai morrer. E eu tô curiosa pra saber como isso vai acontecer. Então, eu vou aqui continuar o meu suéter. No episódio 4, a gente vai ver como vão ficar as barras. Eu não decidi ainda. Tenho uma ideia aqui na cabeça. Se vocês tiverem ideias de barras bem elásticas, bem bonitas, podem deixar aí nos comentários, eu vou adorar, porque realmente eu não pensei ainda. E, não sei se vocês perceberam, mas o suéter acabou ficando bem de manga comprida. Eu tava com medo de não dar certo, das mangas ficarem mais curtas, mas realmente esse fio é impressionante. Ele rende absurdo, assim. Nossa, eu acho que ainda vai sobrar. Eu tava querendo fazer algo especial aqui também na região da gola, enfim, mas eu não sei. Eu sei que vai ser de manga comprida, vai ficar bem quentinho, vai ficar bem de acordo com a ideia que a Winter is Here. Afinal, a 8ª temporada vai chegando e vamos lá, vamos tricotar, que eu acho que vai dar tempo da gente terminar um belo suéter para estrear no dia 14 de abril. Espero vocês no nosso 4º episódio com as barras. E deixem ideias de barras pra mim, porque eu realmente não pensei nisso. Bom, tchau e bom tricô.